Fala Maurício, aqui é o Thiago Locatelli. Vou fazer a correção do seu E7, mas antes de começar a sua correção, eu queria só te mostrar aqui no Moodle que eu não encontrei a sua dúvida. Procurei aqui na unidade 6, tinha uma dúvida sua sobre os links do pool e do arquivo do projeto, na qual eu já comentei, já respondi aqui sobre a sua dúvida. Procurei no tópico da sala 7, não tem nada, não tem nenhuma dúvida. Eu até coloquei um tópico aqui para a gente poder discutir possíveis dúvidas, mas não tem nenhum comentário. E até procurei na unidade 8, não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma dúvida que você colocou. Então eu espero pela sua dúvida aí, para a gente poder trabalhar. Acredito que tenha sido na unidade 7 que eu vou corrigir agora. Abrir aqui o seu arquivo do projeto, links dinâmicos ok. Não tem mais vínculo com o pool. Perfeito, não apareceu mais a mensagem. Significa que você quebrou o link do pool de recursos com o arquivo do projeto corretamente. O primeiro passo que eu vou corrigir é o passo do tipo task, número 20. Emitir o plano de trabalho do período. E aí já começa a ser uns passos mais interessantes, no qual a gente começa a ver o trabalho sendo executado. Deixa eu minimizar um pouco aqui. Aqui tinha que ter aparecido o filtro para mim. Vamos ver aqui. Você até criou o filtro, vamos aplicar esse filtro. Então eu poderia aplicar diretamente por aqui, né, Maurício? Poderia vir aqui em More Filters, escolher o filtro do passo 20 e aplicar diretamente. Ele já vai vir com uma data para eu poder preencher. Anota o número 12, por favor, Maurício, é o primeiro número da sua sequência. Vou colocar uma data qualquer aqui para ver o que a gente vai enxergar. Deixa eu dar uma olhada só no seu projeto aqui. Ele está indo do dia 27 de 10 de 2017 até 27 de 2 de 2019. Vou aplicar novamente o filtro. Colocar uma data mais próxima do início. 31. Tá vendo? Ele só vai mostrando aquilo que está dentro do período que eu escolhi aqui no filtro. Então, se eu escolher uma coisa mais para frente, eu vou ver mais atividades dentro desse modo. Já consigo ver que o seu filtro está funcionando, mas a gente sempre gosta de conferir esse filtro, que é um filtro um pouco diferente. O início é menor que ou igual, e a gente consegue colocar esse texto para entrar com a meta. Você poderia colocar qualquer texto aqui dentro, tá? E o percentual completo é menor que 100%, ou seja, não quero ver nada que esteja finalizado dentro do projeto. Só não verifiquei aqui, esqueci de verificar se você marcou o highlight. Aqui estou em More Filters. Deixa eu ver aqui em Other Views, More Views. Editar o passo 20. Aqui a gente marca essa opção, Highlight Filters. Por quê? Sempre que a gente utilizar esse passo, escolher uma data, as atividades que aparecem ficam em amarelo, tá? Tudo que está sendo filtrado nesse momento fica aqui na cor amarela. Por isso que a gente gosta de utilizar essa opção, que a gente não esconde as opções que não estão filtradas, mas ao mesmo tempo a gente sabe quais são porque fica em amarelo. Vou fazer de novo, vou aplicar o filtro 20, vou colocar uma data mais curta, perto do início do seu projeto, aqui dia 1º de novembro. Aqui eu não consigo pegar nada, vou colocar um pouco mais para frente. Acho que ele perdeu a configuração. Highlight, Apply, Apply. Vamos lá de novo. Se eu pegar aqui 1º de novembro de novo, 2 de novembro. Aqui, beleza. O problema é que ele acaba perdendo sempre que a gente mexe aqui. Agora não perdeu. Deve ser porque eu selecionei de novo o filtro ao invés de colocar o passo. Vamos ver. Passo 20. Agora está funcionando. Mas se eu aplicar o filtro diretamente, ele não vai marcar em amarelo as atividades filtradas. Então sempre que você tiver a opção de destacar os itens que estão sendo filtrados, a gente tem que ter certeza que a opção aqui está marcada, do Highlight Filter. Ok?
Clicar. Se eu clicar em cancelar, vai ficar tudo em branco porque eu não estou filtrando nada. O problema de clicar em cancelar é que você pode perder a configuração do filtro aqui, Maurício. Vamos dar uma olhada. Não perdeu. Então, perfeito. Vou colocar qualquer data aqui. Ok. Bom, a gente cria um novo template aqui. Box Styles. Para o passo 20, como você fez. ID, texto 1, texto 2, ok. Início. O prazo restante. Resource name. Name e mais texto 1. Texto 1 de novo, que é o término de trabalho. E aí esses campos a gente consegue preencher manualmente. A gente pode imprimir essas folhas e a gente consegue preencher manualmente aqui. Existem várias configurações para impressão. A gente tem que verificar o período que a gente quer trabalhar para poder preencher esses campos aqui. Normalmente a gente utiliza folhas A3, tá, Maurício? E cola na parede para que todo mundo consiga enxergar o projeto, enfim, para que fique visível para todos os envolvidos no projeto. Beleza, o próximo passo é o passo 21, emitir a folha de relatório do período. E a gente tem a folha S e tem a outra que é a folha C. Emitir folha de relatório do período C. Essa eu não encontrei aqui. Deixa eu procurar de novo. Essa eu não estou encontrando. Bom, faltou aqui só a folha de relatório C. A diferença é que uma possui um pouco mais de campos do que as outras, tá? Perfeito, aqui tudo está em branco. Se a gente colocar a cor aqui, task, vão aparecer aqui normalmente. Ctrl Z. Perfeito. E aí a folha de relatório do período a gente imprime e leva para o campo para trabalhar. Quando a gente preenche isso aqui manualmente no papel, se não for possível levar o laptop, por exemplo, a gente preenche, volta para o laptop e aí sim a gente preenche aqui os dados que a gente coletou lá na obra, tá? Isso ajuda evita você precisar levar laptop para a obra, por exemplo, então tem os benefícios e você fica com uma folha de relatório para imprimir sempre que for necessário. Número 30 é o segundo número da sua sequência numérica, Maurício. Esse caso aqui também tem o filtro, é uma cópia do filtro número 20. Aqui você até criou o filtro C, mas não criou o passo. Eu vou procurar de novo, talvez você tenha criado e eu que não tenha visto. Quando a gente coloca aqui uma data, a gente vai até o local que até a atividade que essa data cobre, tá? Vou colocar aqui no passo, ao invés de aplicar simplesmente no passo aqui, filtro 21, S e o grupo no group. Como o grupo não veio, talvez você esteja usando o project em português, né? Que aí ele não consegue identificar o que você colocou aí no seu passo, no seu modo. Beleza. Perfeito. Passo 21. Folha de relatório do período S, ok. Deixa eu procurar a folha de relatório do período C. Não está aqui. Mas como você criou o filtro e a tabela, acredito que só tenha esquecido de criar o passo de fato. Eu vou fazer aqui agora, só para a atividade ficar completa e você ver o passo 21C funcionando. O 21C é uma cópia do modo Task Usage. Eu só esqueci de olhar aqui se você colocou. Aqui a gente recomenda que coloque sempre a fonte Arial 12, porque fica maior. Só por isso. Arial número 12. Fica maior caso a gente imprima isso aqui para a visualização ficar mais fácil. Então, como você já criou a tabela e o filtro, só vou fazer uma cópia do modo Task Usage. Vamos lá. Task Usage, copy.
beleza. Tabela que você criou, sem grupo e o filtro que você criou. Ok, aplicar. Filtro ok. Beleza. Aqui também a gente deixa tudo em branco para impressão. E aqui no painel da direita a gente coloca o campo Actual Work. Actual Work. E Actual Cost. E aí, eu não vou mexer no padrão de cores, tá, Maurício? Mas como é que funciona? Qual é o principal objetivo aqui? Terá aqui para Arial 12 de novo, para ficar maior. Mais fácil. Opa. Arial 12. A gente apaga tudo isso aqui. Bota branco. Preenche lá na obra, lá no chão de fábrica, dentro da construção, enfim, onde o projeto está sendo executado. Volta para a ferramenta e aí a gente preenche aqui. A gente volta com as cores, obviamente, e depois a gente preenche aqui, conforme nós vamos preenchendo, os nossos gráficos e tabelas vão sendo preenchidos automaticamente. Tá? Aqui tem o timescale também que a gente altera, mas enfim, o objetivo do passo 21S e do passo 21C é exatamente esse, de execução e colocar em prática o que e passar para a ferramenta o que está acontecendo na prática. Ok? Depois a gente vai para as folhas de medição. E a gente tem os três tipos de controle, né? Controle T, TWC e o TWC Timesheet. Claro que no nosso projeto a gente só pode escolher um para trabalhar, até porque eles utilizam opções globais do projeto, então a gente tem que sempre escolher uma opção, onde o controle T é um controle bem mais simples, a gente só vê os parâmetros de tempo. O TWC a gente já controla custos, trabalho e as atividades. E o TWC Timesheet a gente tem os controles de tempo, trabalho, custo, atividades, recursos, apontamentos periódicos, enfim. É um método de controle um pouco mais completo. No curso a gente ensina como trabalhar com os três tipos de controle, o TTWC e o TWCR, que a gente chama. Aqui não precisa ter as coisas apagadas. Beleza. Controle T, e aí tem umas especificidades. Quando a gente utilizar o controle T, por exemplo, a gente tem que marcar a opção Update in Tasks Status, Update Resource Status. Ou seja, sempre que a gente atualizar o status de uma atividade, ele atualiza o status do recurso. Tá? E aí a gente tem uns níveis de perguntas, né? Como o controle T é um pouco mais simples, as perguntas são um pouco mais simples. Por exemplo, quando a atividade foi iniciada, o percentual concluído, quanto falta para a conclusão, quando a atividade acabou, enfim. Todos esses campos aqui a gente consegue preencher. Deixa eu ver a tabela aqui. A tabela é essa aqui, controle T. Beleza. É uma tabela um pouco mais simples, tá? Quando começou, quando acabou, a duração, percentual concluído, quanto falta, aqui duração restante, que é o campo Remaining Duration, é um campo automático. Enfim, é um controle um pouco mais simples. O controle TWC já é um pouco mais sofisticado. A gente tem perguntas mais sofisticadas. Deixa eu ver a tabela que você está usando. Só não vi a utilização dos filtros. Aqui a gente tem o controle TWC, que é sempre a cópia daquele passo 20 que a gente fez, onde a gente enxerga só as atividades que estão dentro do período que nós selecionamos. Vou voltar aqui com as cores, para a gente poder enxergar. Aqui esse passo do controle TWC, ele é uma cópia do passo 21 simples, do S, tá? Mas a gente consegue fazer perguntas mais elaboradas. Quando a atividade foi iniciada, o percentual concluído, quanto falta para acabar, do controle T, a gente manteve.
mas a gente já começa a falar sobre materiais, o quanto de trabalho falta ser concluído como um todo, o percentual de trabalho que foi executado ou concluído, o quanto foi gasto na realização da atividade. Tudo isso a gente já consegue controlar um pouco melhor aqui no controle TWC. E a gente tem que fazer a gente tem que desmarcar a opção que a gente marcou no controle T, que é a opção do update, de atualizar as tarefas, atualizar automaticamente os recursos. A gente deixa essa opção desmarcada. Já o controle TWCR, a gente tem o gráfico da direita exibindo para a gente os campos Work, Actual Overtime Work e o Actual Cost. Tá? Aqui a tabela é do passo 21C, também um pouco mais completa. Vou colocar a cor aqui. Beleza, é uma cópia do passo 22C, do modo Task Usage, e só faltou a aplicação do filtro. Vou colocar por aqui, filtro, que é uma cópia, desde o passo 20. Entre com a meta, eu quero ver até o dia 14 de dezembro. E aqui eu consigo ver até o dia 14 de dezembro e tenho a sinalização gráfica aqui no painel da direita. Então tá ok seu passo. Quando você começar a executar, esses valores aqui vão sempre alterar, exceto os valores de baseline. Aqui também vai começar a aparecer os valores. Desde que a gente preenche aqui, a gente consegue ver aqui, de acordo com o tempo, quanto de trabalho foi executado, o estimado, quanto de trabalho real foi executado, o quanto de trabalho extra e o custo real do projeto. Beleza? Passo 23, indicadores de desempenho, que é o valor agregado. Aqui a gente tem diversos campos financeiros. Opa, fechei sem querer. Financeiro aqui. Vou colocar o passo de novo que eu fechei sem querer. Diversos indicadores de valor agregado, não só financeiro, mas de andamento do projeto físico, de fato, como o CPI, que é o índice de desempenho de custo do projeto. Cadê o CPI? Aqui. E o SPI, que mostra pra gente o índice de desempenho do cronograma do projeto. Tá? Esses dois campos são muito importantes e repare que quando você seleciona uma linha, ele te mostra aqui no painel inferior somente sobre essa linha e os recursos que estão alocados nela. E aí você vê o Budget Cost of Work Performance, Budget Cost of Work Schedule, campos de valor agregado, todos disponíveis para você visualizar no painel inferior de acordo com cada atividade. Se eu marcar o projeto todo, eu vejo tudo aqui embaixo. Baseline Cost. E esses itens só vão mudando quando você der andamento no seu projeto. Por exemplo, coloquei aqui que o projeto está com 50%. Cheguei nesses valores. Vou colocar aqui que o projeto está com 75%. Repara que os valores vão alterando. E aí você presta muita atenção nos índices SPI e CPI. São muito importantes para a execução do projeto. Aí a gente tem a estimativa de término, que é o EAC. Estimativa de término com custo previsto. EAC-SC, que a gente cria esse campo. A variação do custo. Variação do custo em percentual. Vamos colocar aqui 100%. Bom, se está em variação de custo, se houve variação, provavelmente houve uma mudança de custo depois que você salvou o seu baseline. Por isso que está dando essa variação aí
essa variação de custo no seu projeto. Isso acontece quando a gente faz essa alteração. Depois que a gente salva o baseline, faz uma nova alteração. E aí os custos não ficam de acordo com o baseline. Mas enfim, ou você vê linha por linha, ou você vê do projeto inteiro o índice de desempenho de cada linha ou do projeto inteiro aqui no painel inferior. Beleza? O E7 é simples nesse ponto porque a gente consegue colocar em prática, colocar na ferramenta o que está acontecendo na prática, o que está sendo visto na obra, aqui no seu caso, e a gente consegue ver os relatórios de medição, folhas que a gente consegue imprimir, escolhe um tipo de controle para utilizar, não dá para utilizar os três, você tem que escolher sempre um controle, e aí depende do nível do seu projeto. Tá? O TWCR é o mais recomendado para ser utilizado pelo fato de ser mais completo, mas para alguns projetos mais simples, o controle T consegue atender aquelas perguntas do controle T que estão no livro, conseguem atender tranquilamente ao projeto. Beleza? Anota os números 62 e 55, por favor, são os dois últimos números da sua sequência numérica. Qualquer dúvida, por favor, coloque na sala de aula. E, mais uma vez, eu não encontrei as dúvidas que você havia falado, que colocou aqui na sala de aula, beleza? Então, eu fico à disposição aí para te ajudar no entendimento das suas dúvidas. Só você colocar lá no fórum para a gente trabalhar, tá bom? Até a próxima.